Olá, boa tarde a todos e dentro de instantes estará início a 36ª sessão ordinária desta terça-feira, dia 8 de outubro de 2024. Na ordem do dia, um projeto de lei. Veja qual é. O único item da pauta é o projeto de lei de número 35/2024, de autoria do vereador Alexandre Mendes Topete, que institui o Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional e inclui no calendário oficial do município de Cubatão e da outras providências. A data é do dia 28 de maio de 2024, primeira discussão, já pautado em 24/9 e dia 1º/10 de 2024. E pelo canal 48.2 digital, ou então acessando as nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook ou no YouTube, os senhores terão a oportunidade de acompanhar essa transmissão ao vivo que começa em instantes. Até já! Havendo número legal, em nome de Deus, da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido o vereador Alexandre Mendes Topete para assumir a segunda secretaria. Comunico que se encontra à disposição na divisão administrativa a súmula da correspondência expedida e recebida. Está me ouvindo aí, Topete? Normal? Está saindo meu áudio, pessoal? Está seguindo. Presidente, questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Guilherme do Salão. Tá. Não. Tá, tudo bem. Aqui é... Agora sim, o som tá bom. Perfeito, vereador. Comunico que o excelentíssimo senhor prefeito municipal Ademar da Silva Oliveira apresentou comunicado de ausência do município para tratar de assuntos particulares no período de 20 de outubro de 2024 a 19 de novembro de 2024. Solicito que a senhora primeira secretária proceda à leitura do ofício. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Guilherme do Salão. Gostaria de justificar a ausência do vereador Sérgio Calçados por motivos particulares. Questão de ordem, ausência justifica para o vereador. Questão de ordem, presidente. Não, mas o Alan pediu questão de ordem também, ó, presidente. Não? Presidente. Questão de ordem, vereador Matias. Está tendo alguma microfonia no ambiente que o senhor está aí, presidente. Está dificultando. Não é o microfone, não. É alguém que é o áudio que está saindo de alguém aí, de algum receptor. O microfone está perfeito. Tá melhor agora, vereador? Melhorou? Agora foi. Beleza, melhorou. Vamos lá. Tá melhor. Precedidas. Aí vocês podem embaixo aí. É porque aí vocês têm que mostrar para eu. Eu já fechei, era eu. Fiquei. Precedidas de cordialidade, servimos-nos do presente para comunicar à presidência que estarei ausente do município no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2024, em viagem para tratar de assuntos de interesse particular. Durante o referido intervalo temporal, nos termos do artigo 67 da Lei Orgânica do Município, o senhor vice-prefeito estará no exercício do cargo de prefeito do município de Cubatão. Desta forma, conforme preconizado no artigo 70, combinado com o artigo 19, inciso 5º, ambos da Lei Orgânica do Município, submeto o presente para apreciação do plenário. Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevado estima e distinta consideração. Ademário da Silva Oliveira, prefeito municipal. Obrigado. Questão de ordem do vereador Alexandre Mendes Topete. Justificar a ausência do vereador César Nascimento, motivos particulares. Ausência justificada, vereador. Esta presidência esclarece que o referido pedido foi analisado pela Procuradoria Legislativa desta Casa. Esta presidência esclarece ainda que, nos termos do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, o referido pedido será apreciado neste momento pelo colégio plenário. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado.
Passamos ao expediente dos senhores vereadores. O próximo orador inscrito é o vereador Guilherme dos Santos Malaquias, o Guilherme do Salão, a quem concedo a palavra para a apresentação dos seus trabalhos. Tá conseguindo me ouvir aí, presidente? Tudo certinho? Presidente? Ok. Senhor presidente, vereadores, considerando que desde 2022 os professores aposentados da Prefeitura de Cubatão tiveram uma redução de até 50% dos seus benefícios, conquistado durante toda a vida profissional dedicada ao magistério, considerando que tal redução ocorreu em devida administração, não reconhecer como cálculo da aposentadoria a ampliação e suplementação de sua jornada, considerando que esses centenas de profissionais enfrentaram situação de angústia, tendo em vista a diminuição considerável de seus padrões de vida, requeiro as observadas e devidas formalidades, após ouvido do outro plenário, que seja o Poder Executivo oficiado com cópia da presente propositura, solicitando providências a fim de que as parcelas decorrentes da ampliação de jornada ou carga suplementar sejam agregadas junto ao benefício previdenciário. Sala Dona Helena Melete Cunha, no caso, a data de hoje, né? 8 de outubro. Em discussão, em votação, acho que o vereador vai falar. Peço palavras, senhor presidente. Em votação, com a palavra, o vereador Guilherme do Salão. Senhor presidente, nobres pares, esse requerimento a gente vem apresentar em relação aí aos servidores públicos do magistério que tiveram aí, onde eu expliquei, 50% dos salários deles reduzidos e que até hoje não tiveram respostas. Ofícios foram feitos ao executivo e até hoje nada. Então, com esse requerimento, espero obter aí uma resposta do executivo para que seja solucionado e dado aí o respaldo, né, para esses servidores que muito fizeram pelo nosso município, se dedicaram a sua vida, né? Então fizeram aí toda a sua para a sua população, no caso, direcionando aí todo esse conhecimento, multiplicando aí para as nossas crianças. Então a gente tem que saber reconhecer e entender que isso daqui é um caso de direito. Então a gente tem que devolver para essa população do magistério. É só isso, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores de aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Continua com a palavra o vereador Guilherme do Salão. Senhor presidente, nobres vereadores, considerando que neste ano houve transferência de concessão do transporte coletivo urbano desse município, da Expresso Fênix Viação Limitada para a Soul Transportes, o que a partir do dia 1º/6 houve a substituição da empresa que presta serviços de transporte público municipal, considerando que as inúmeras reclamações de usuários dos serviços de transporte, requeiro que, observadas as devidas formalidades após ouvido do outro plenário, seja o executivo oficiado uma cópia da presente propositura solicitando informações se, com a substituição da empresa que presta serviço de transporte público municipal, houve transferência da carga para os novos cartões de transporte dos usuários e se houve distribuição de passes aos estudantes da rede escolar, bem como se existe alguma pendência no processo de contratação da empresa Soul Transporte. Sala Dona Helena Melete Cunha, 8 de outubro de 2024. Em discussão, Pode falar, em discussão, a palavra vereador Marcos Alberto. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, requerimento esse pertinente do vereador Guilherme, onde já solicitei também vários pedidos querendo informação dessa transição de uma empresa para outra, até porque nós aqui do Legislativo, não sei se algum dos nobres pares
tem essas informações ou foi comunicado como foi feito esse processo? E ainda assim precisamos saber se, a princípio, seria mudado a frota de ônibus, a reformulação de alguns itinerários, principalmente o horário, que a espera ainda nos pontos de ônibus ainda está fora do seu normal e precisamos realmente saber da empresa o que está acontecendo. Ou, se for possível, até uma formação de uma comissão especial de vereadores, para que chamamos aqui a empresa, para que possamos ter um entendimento de como a situação atual hoje do nosso transporte. É só, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Fábio Alves Moreira. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, calma, Alessandro, já chega a sua vez. Vereador Guilherme Malaquias, vereador Tinho, se Vossa Excelência, vereador Marcos Alberto, abrir a comissão de inquérito, gostaria muito de fazer presente, porque essa empresa, até mesmo a anterior, desde o dia 1 do seu contrato junto ao município, a gente vem cobrando, ela não cumpre o contrato, números de ônibus a ser ofertado, ela não cumpre o contrato na questão dos pontos dos ônibus, que é de responsabilidade dela, estava no edital, está no contrato, e ela não cumpre. Qualquer pedido de informação, como o Guilherme acabou de pedir, acho muito, muito difícil. Eu mesmo, para ter informação, tive que entrar em vias judiciais, porque essa empresa nunca respeitou o município de Cubatão, nunca respeitou a Câmara Municipal. De 69 ônibus, se eu não me engano, ela circula com 50%. Nos finais de semana, 10% da frota dela é utilizada no município. Então, assim, eu desejo sorte ao vereador Guilherme aí que tenha êxito no seu pedido. Porém, eu confesso que desde o primeiro dia de contrato dessa empresa no município, ela nunca respeitou e nunca respondeu qualquer solicitação. E reitero, vereador Tinho, se fizer qualquer comissão, gostaria muito de estar participando. É só, senhor presidente. Continua em discussão, com a palavra o vereador Alexandre Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, quero primeiro parabenizar os vereadores eleitos, parabenizar o prefeito eleito, quero parabenizar o prefeito, candidato a prefeito, sucesso imenso, vereador, eu tenho um carinho especial, um quadro importantíssimo, Rodrigo Alemão. Vamos caminhar, vamos seguir e vamos pensar na cidade, né? Outro momento, mas com a mesma vontade de fazer acontecer, trabalhar para a população da cidade. E trabalhar para a população da cidade é se preocupar com o transporte da cidade, né? O que me estranha é ouvir essa discussão. 69 ônibus aproximado, com 50%, uns ônibus, todos eles deteriorados, velhos, com diversas reclamações. Não tem que ter não, viu, vereador Guilherme do Solão, comissão, como tinha sugerido. Temos que os 15 vereadores irem até a empresa e, se não estiver cumprindo, romper o contrato e ponto final. Ponto final, não tem na outra linha parágrafo. Se não cumpre com o que está no contrato, quebra de contrato. Nós temos o pior transporte e a passagem mais cara da região, além do subsídio altíssimo. Então, a gente só enriquece os empresários. Então, a população precisa ser representada por esses 15 vereadores e chamar para uma comissão, por uma empresa que não dá uma devolutiva, não presta esclarecimento, não tem transparência nenhuma. Vamos lá, não está cumprindo, rasga o contrato, acabou. Vamos para uma próxima. Então é isso. Quero também deixar claro que eu quero sempre o avanço da cidade. E espero que tenhamos, muito em breve, discussões, transparência, pensando na população da cidade. O que não dá é para a gente viver hoje numa cidade onde mais da metade é insatisfeita com a gestão. Prova foi isso, no dia 6 de outubro, a votação que teve a administração. Sucesso para o vereador, que foi eleito, César Nascimento.
mas precisa recalcular a rota. O governo a qual ele fez parte, e a base aqui, a maioria dos vereadores, não deu certo. Foi um governo, uma gestão falida, enfraquecida, que a resposta foi muito clara na urna. Mais da metade da população deu uma negativa para a pior gestão da cidade de Cubatão de todos os tempos. Por enquanto é só, presidente, estou à disposição. Continua em discussão, em votação. Essa palavra, senhor presidente. Em votação, com a palavra o vereador Guilherme. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, esse requerimento vem de encontro às suas palavras, vereador Rochinho. A gente pergunta, questiona, oficia e não se obtém respostas, né? A forma que a gestão vem sendo feita, como a gente já apontou várias vezes aqui, de uma maneira errônea, né? Não se tem transparência. E até hoje, essas mães, esses pais estão tirando do bolso para poder as crianças irem até a escola, sabendo que essas famílias pagam valores absurdos no transporte público. São valores esses aí que não se tem, né, a parte cumprida, então a população acaba tirando a sua totalidade do bolso, né, fazendo assim com que crianças aí até deixem de ir à escola, né, adolescentes no caso, deixem de ir à escola. E em um outro momento, a gente fez uma fiscalização um tempo atrás, junto aí à CMT, onde a gente pôde observar ônibus com pneu careca, elevador que estava com uma chamado gambiarra no jargão, né, formal aí da população, que se o cara não fizesse um disjuntor ali, um aparelho, um dispositivo para ele poder acionar a parte de elevador para deficiente físico ou cadeirante ali precisar estar tendo acesso ao ônibus, ele teria que fazer esse dispositivo funcionar. Então, ele faria ali uma gambiarra, a gente chama, né? Porque não funcionava. Teve ônibus que não tinha nem documentação presente, ônibus que estava com documentação vencida. Então, isso daí tem que ser feito mais vezes. A gente tem que cumprir mais vezes essa fiscalização, esses apontamentos. E aí, vem de encontro essa situação que, para mim, é asquerosa. A população tendo que tirar do bolso para os seus filhos poderem estar indo estudar, né, tendo aí a sua legalidade, né, os seus princípios, né, pela defesa aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, e não está sendo cumprido. Que gestão é essa que está acontecendo isso? Ninguém está fiscalizando, o vereador fiscaliza, mas também não tem a parte pública, na parte do executivo, para fiscalizar esse tipo de transporte. O que está acontecendo, né? Então, a gente tem que estar cumprindo o nosso papel. E cadê? Não respondem. Então, é através do requerimento que a gente vai cobrar. E como o vereador Tinho falou de comissão, montar comissão, a gente tem a comissão permanente, onde eu faço parte aí na presidência dessa comissão. A gente cobra, solicita informação, mas aí fica só, no caso, protelando, né? Empurrando aí, no jargão também popular que a gente fala, empurrando com a barriga aí adiante. Vai se passando o tempo e já tem meses aí que a população está tirando do bolso para poder nossos adolescentes estar indo para a escola. Isso é inadmissível e a gente tem que cobrar isso com fiscalização. Então, a gente aponta, espera uma resposta e vamos aguardar aí o que vai estar sendo solucionado ou não, que a gente quer que seja. Só isso, senhor presidente. Continua em votação. Com a palavra, vereador Tino. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, realmente o transporte da nossa cidade está muito ruim. Reclamações diversas, final de semana ônibus que não passa, horário não respeita, trajeto às vezes é mudado por conta própria, passagem muito cara, frota envelhecida, e realmente precisamos tomar providência. Não tenho dúvida de que precisamos realmente tomar uma decisão de mudança no transporte da nossa cidade. Haja visto que, quando tínhamos lotação, entendíamos que não tinha lugar para dois tipos de transporte diferentes. Ponto. Agora, com uma só prestadora e não conseguimos atender a nossa cidade, aí não dá. Realmente
vou fiscalizar, estarei cobrando e não tenho dúvida, se for necessário, abrir uma comissão especial ou uma comissão de investigação para que possamos melhorar o transporte do trabalhador, principalmente. Inadmissível o que o transporte da nossa cidade acontece hoje. É só, senhor presidente. Presidente, questão de ordem. Não, de bola. Questão de ordem, vereador Guilherme. Só um adendo aqui na informação. Quando eu falei, que eu pedi a palavra, estava em discussão e eu escutei você falar em votação. Eu não tinha falado em discussão. Mas ele falou duas vezes. Você falou duas vezes, vereador. Vossa Excelência falou duas vezes, vereador. Não. Vem que Sim, falou assim, falou em discussão e depois falou em votação. Eu falei. Segundo a assessoria aqui, Vossa Excelência falou duas vezes, vereador. Não. Perfeito. Seguimos em discussão. Não, em votação. Em votação, vereador discussão. Em votação, vereador Fábio Alves Moreira. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, Marcos Roberto, não precisa nem fazer muito esforço. Pode abrir a comissão de inquérito, porque 100% hoje que acontece na SOU, antiga Fênix, é conivência da administração, meu peixe. Vou até parafrasear o que você sempre chama as pessoas. Então, assim, é conivência total. Eu elenco aqui, por exemplo, foi falado até pelo vereador Alessandro, questão do subsídio. O subsídio, quando o prefeito aumentou em números estratosféricos, foi justamente para compensar a questão do transporte alternativo que você acabou de comentar. Logo, mês seguido, ele tirou o transporte alternativo. Vamos mais longe. Hoje, se existe um transporte totalmente clandestino na área periférica da nossa cidade, com conivência da administração municipal. Então, a questão do transporte público do nosso município vai além das 4 linhas da legislação, assim eu posso dizer. É totalmente conivente. Não sequer, a Companhia Municipal de Trânsito hoje não sequer faz qualquer tipo de fiscalização na empresa, devido a um acordo político que todos nós sabemos. Como você mesmo disse aqui, os itinerários são modificados conforme a pedido políticos hoje. Então, assim, a população padece realmente na questão do transporte público. Vereador Guilherme Malaquias, Vossa Excelência, como membro da Comissão Permanente de Transporte de Mobilidade Urbana, que por muita coincidência ou não, tive o privilégio de criá-la na Câmara Municipal, isso foi uma autoria de legislação minha, tem a oportunidade de puxar esse assunto e levar a fundo e já fazer encaminhamentos até mesmo para o próprio Ministério Público e mostrar as irregularidades. Já elenquei aqui 2 situações, as frotas realmente não são utilizadas e mais uma prova que eu acabei de falar com essa nova modalidade que acontece nas periferias da nossa cidade sem o transporte. Então, é a minha palavra, senhor presidente. Muito obrigado. É só. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Continua com a palavra o vereador Guilherme de Santos Malaquias. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, considerando em que em 2017 foi instituída a CIP, Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, através da Lei Complementar número 96/2017, considerando que a referida cobrança foi criada com o objetivo de realizar manutenção, melhoramento, expansão e modernização de rede de iluminação pública da cidade, com substituição de luminárias comuns por LED, considerando as inúmeras e frequentes reclamações de moradores sobre a iluminação pública do município, requer observar as devidas formalidades após o ouvido do auto plenário, seja o Poder Executivo oficiado com cópia da presente propositura solicitando informações sobre quantos pontos de iluminação foram trocados e repassados à CPFL, qual o valor arrecadado e gasto com a rede de iluminação pública e quanto de economia a substituição das luminárias gerou ao município. Sala Dona Helena Melete Cunha, 8 de outubro de 2024. Em discussão. Essa palavra. Com a palavra, o vereador Guilherme dos Santos Malaquias.
Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, com esse requerimento que eu tenho feito aí vários ofícios, pedidos, na transparência dessas informações, creio eu aí que desde 2017 foi instituída, né, a contribuição para esse custeio e até hoje a gente não teve algumas informações. Então, estou pedindo aqui porque se foi feita aí essa cobrança, está sendo feita, né, no caso, para a população, creio aí que deve ter tido algum impacto durante esses anos todos. E eu quero saber, né, já que eu não tenho informações nem da CPFL, quando eu envio o ofício, eles repassam para obras, e aí obras também a gente faz ofício e aguarda a resposta e não tem. Então eu faço esse requerimento para ir de encontro a isso, porque de alguma maneira deve ter tido aí uma economia, já que a gente fala tanto em economia aí para o município e a gente não tem essa transparência. Quantos pontos de LED já foi trocado na cidade? Quanto já se foi gasto com isso? Quanto já foi arrecadado? A população, ela merece esse tipo de informação. E com isso, percebo aí que a gente tem que ver quantos pontos foram substituídos na cidade para ver qual impacto foi gerado. Se isso realmente, né, está gerando impacto, né, nos cofres públicos, para saber aí quanto de economia a gente está tendo, esse tipo de luminária, quais os valores, né, quanto foi gasto e quanto foi arrecadado, que a gente vê, parece que tem-se uma situação que se mantém num cofre essas informações e a gente não tem motivo aí da sua transparência. Vários ofícios aqui já foram expedidos pelo meu gabinete e aí, através do requerimento, a gente tem uma data limite para se obter essa resposta. Então, eu quero essa resposta para me saber o que está sendo feito e realizado aí na cidade, com essa iluminação pública, com esse impacto aí que está gerando, se está sendo bom ou não para a nossa cidade. É só isso, senhor presidente. Convido o vereador Tinho para assumir a presidência, uma vez que precisarei me ausentar para outros. Continua em discussão o requerimento? Está sem áudio, presidente. Continua em discussão o requerimento? Alguém pediu a palavra aí, presidente. Eu não ouvi aqui. Quem foi que pediu a palavra? O vereador Rafael? Em votação. Em votação? Passa a palavra. Com a palavra, vereador Rafael Tuca. Senhor presidente, nobres pares, primeiramente uma boa tarde a todos. Passada a eleição agora, estamos na primeira sessão pós-eleição e eu venho aqui parabenizar o senhor prefeito eleito, a senhora vice-prefeita, desejar que façam um bom mandato, um mandato de equidade e justiça em favor do nosso povo. Parabenizar os vereadores eleitos, vereador Jair do Bar, vereador Batoré, vereador Edson Mota, vereador Xuxa, o nosso grande e eterno vereador Ivan Delbrando, por essa vitória. Os reeleitos, né, o Tinho, o Kleber, o Guilherme também, o Amaral também, que se elegeu, e reeleito Guilherme Amaral também aqui, o Guilherme do Salão.
Parabenizar todos os nossos companheiros reeleitos, que façam também um bom mandato, um mandato propositivo, lutando pelas causas da população. E desejo felicidade para todos vocês, de coração, que seja um mandato que agregue na vida de cada um de vocês. E quanto ao vereador Rochinho, ao vereador Sérgio, ao vereador Rodrigo Alemão, parabéns pela luta, pela resistência, pelo combate. As urnas falaram e é o sentimento da população. Acredito que, como vocês também estão respeitando esse resultado com dignidade, de pé, o que é o mais importante. Parabéns também ao nosso companheiro vereador Alessandro. E quanto a mim, volto ao serviço público, vou tomar posse do cargo, lutar pela população também, continuar fiscalizando, só que agora como servidor e como munícipe, e nos manter aí nesse projeto do PSB, junto com o vereador Marcinho, que se elegeu também. Parabéns, meu companheiro Marcinho, o meu companheiro Guilherme e os nossos amigos, né? Porque, para além da política, nós somos amigos de verdade, né? Então, um beijo no coração de vocês, boa sorte do fundo do meu coração a todos os 15 vereadores eleitos, o prefeito e a vice-prefeita da cidade, que seja o melhor que o nosso Deus reservou para o nosso povo. Um abraço, parabéns. Essa palavra, senhor presidente. Continua em votação e já agradecendo as palavras do Rafael, que conte sempre com o parlamento, independente do resultado. O que mais e sempre vai prevalecer é a nossa amizade. Parabéns também pela votação, vereador Rafael, e a todos os vereadores que foram eleitos e os reeleitos. Com a palavra, vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente e nobres vereadores, em cima do que o vereador Guilherme, em cima do requerimento do vereador, tratando-se da iluminação pública, e ele colocou da questão da economia. É engraçado a gente ouvir economia numa cidade bilionária, e eu sempre disse isso aqui e continuarei sendo dessa mesma forma. Primeiro, justo, né? Quando a gente fala, a gente não está falando de uma empresa privada onde a gente fala de lucro, né? Nós temos um recurso alto e um prefeito, quem quer que seja o prefeito, tem a responsabilidade de fazer a gestão desse recurso. E esse recurso ele precisa voltar através de política pública para cada munícipe da cidade. Falar de economia numa cidade que tem superávit. E superávit precisava não ter sobra, e sim retorno para a sua população. Então, está muito claro. Uma gestão boa não tem economia, não sobra. Gestão boa termina 0 a 0, porém a sua população totalmente satisfeita com as políticas públicas chegando para elas. Eu espero que a questão da iluminação pública, o Guilherme do Salão, não seja mais negociações politiqueiras. Passou esse processo. Precisa ter planejamento, organização, distribuir de forma transparente, planejamento de recolocação de iluminação. Iluminação essa que nós sabemos que tem garantia, e recentemente nós tínhamos falta disso, que quebraram, queimaram, tem garantia, foram pagos, caros, né? As pessoas recolhem todo mês isso. As pessoas pagam todo mês isso. E não tinha que ser, por parte de nenhum munícipe, queixa, falta de iluminação. Então, espero que não seja só os amigos do rei que sejam privilegiados de troca de iluminação. A cidade precisa ser iluminada. Porque uma cidade iluminada é uma cidade mais segura. Então, espero que o novo prefeito tenha isso em mente, essa transparência, esse planejamento de iluminar a cidade. Não por troca de apoio político, eu trocar da casa A, B, C e deixar a D e F sem, porque não tem apoio político do governo municipal. Espero que o novo governo tenha esse entendimento. Se tiver esse entendimento, tenha certeza, terá um parceiro defendendo. Se não tiver entendimento, tiver o mesmo entendimento que o prefeito atual, terá um cara aqui com 2 pés no peito, no bom sentido, cobrando, fiscalizando e denunciando. É só, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que foram pela aprovação permanecem como se encontram. Aprovado.
Continua com a palavra o vereador Guilherme do Salão. Senhor presidente, senhor nobres vereadores, considerando que atualmente o município só dispõe de ambulância 24 horas no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, localizado no Jardim Casqueiro, considerando que manter ambulâncias nas unidades de saúde é de extrema importância para atendimento emergencial e rápido dos moradores da região, especialmente para bairros mais afastados do centro da cidade, como Ilha-Caraguatá, Água Fria, Cotas, Mantiqueira, considerando de suma importância o Poder Executivo esteja bem informado quanto aos anseios e necessidades da população, visando devolver políticas públicas direcionadas à população dos seus problemas dos cidadãos. Requeiro observadas as devidas formalidades após o ouvido do plenário, seja o Poder Executivo oficiado com cópia da presente propositura, solicitando providências para a disponibilização de ambulâncias 24 horas nas unidades básicas de saúde dos bairros mais remotos da cidade. Sala Dona Helena Melete Cunha, 8 de outubro de 2024. Em discussão o requerimento? As palavras. Em discussão, com a palavra o vereador Guilherme do Salão. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, esse requerimento ele vai de encontro também. A gente sabe que tem algumas dificuldades na cidade, nos bairros extremos, como a Ilha-Caraguatá, Cotas, né, Água Fria, de socorro, prestação de serviço nessas partes. A gente sabe que muitas das vezes lá na ilha aconteceu de você ligar para a ambulância acabar caindo, no caso, você ligar para a ambulância e cair no município de São Vicente, né, pela proximidade. E isso daí, querendo ou não, uma pessoa em apuros, na urgência ali, naquela emergência, ela fica nervosa, tentando pedir algum tipo de socorro, prestar socorro, e acaba tendo essa interferência, né? A gente sabe da importância aí de cada minuto de uma vida, numa situação de risco, né? Como falei aqui, de urgência, e eu acho que isso o município ele tem que observar com bastante carinho, prestar atenção nessa parte. A gente tem as unidades básicas de saúde instaladas em alguns bairros, né? Onde pode aí solicitar um apoio para essa equipe. Creio eu aí que no passado distante a gente teve esse tipo de apoio e hoje acho que a gente pode estar observando e readequando aí esse tipo de situação, de estar olhando com mais carinho, porque o sentido do socorro mais rápido a gente consegue aí devolver para a população o seu parente, né, o seu ente querido, para que não se tenha aí complicações ou acaba agravando, né, a parte da saúde da pessoa ou da população ali que está sendo atendida. Então, a gente sabe que tem as motoâncias aí, hoje atendendo o município. Creio eu aí que um impacto desse não seria tão grande, né, nos cofres públicos, como o vereador Alessandro citou aí há um tempo atrás. A gente tem que devolver isso para a população de forma simples e objetiva, né, numa forma mais limpa, que a gente tenha esse olhar clínico mais humanizado de atender e dar aí seguimento à nossa população. Então, o meu requerimento ele vai de encontro a isso, para que seja instalada, né, no município uma forma mais rápida aí as ambulâncias, né, para estar tendo essa prestação de socorro mais rápida aí possível para a nossa população. É só isso, senhor presidente. Continua em discussão. Presidente. Está falando o vereador Alessandro Oliveira. Bom, o vereador Alain pediu, sem problema. Desculpa, vereador, que não apareceu aqui na minha tela. Com a palavra, vereador Alain Matias. Senhor presidente, nobres pares, brilhante requerimento do vereador Guilherme Malaquias, o Guilherme do Salão. Inclusive, eu tinha um requerimento muito semelhante a esse, tratando sobre a descentralização da questão do SAMU, né? Vai no mesmo sentido, ou nas unidades básicas de saúde, ou ter outra base do SAMU na nossa cidade. O que não pode acontecer é o que está acontecendo na nossa cidade, principalmente, né? Eu sei que nos outros bairros também, mas eu preciso falar sobre a questão dos bairros cotas. O que acontece que não é de hoje, né? Muitas e muitas ocorrências, pessoas morrendo por conta dessa questão dessa demora. Principalmente, existe um fator super agravante, que é quando a Ecovias tem a questão da operação subida, descida
que acaba favorecendo os turistas e a população daquele lugar acaba ficando praticamente ilhada, sem ter acesso a um transporte rápido, principalmente quando acontece uma fatalidade, quando acontece algum tipo de enfermidade ou algo que necessita de um socorro rápido, são desfavorecidas por tudo isso. Então, essa questão da descentralização do SAMU, essa questão das unidades básicas de saúde mais próximo da população, isso é muito importante. E eu, como vereador, não sabia, algum tempo atrás, fiquei sabendo sobre a questão das portarias da saúde, que inclusive acabam proibindo, né? O SAMU não pode fazer resgate, por exemplo, nas rodovias da nossa cidade. Então, além dessa questão das ambulâncias, a gente precisa muito, e eu entrei já nessa briga, peço também aos nobres pares que reforcem essa luta junto conosco, sobre as bases de apoio da Ecovias, ter ambulância e ter socorro, porque a nossa cidade é cortada por rodovias e a gente precisa estar antenado a isso. Não dá para o cidadão cair de moto, se acidentar na Anchieta e precisar de uma ambulância de São Bernardo do Campo, da base da Ecovias lá de cima, e a pessoa morrer aqui na nossa cidade por decorrência de não termos uma base de Ecovias aqui também próxima para ter um lugar para o motorista que paga caro o pedágio, ter um lugar para parar, para ir no sanitário, para lavar o rosto, um lugar para ter uma base com primeiros socorros, com ambulância, com resgate. A gente precisa. Se você for pegar as estatísticas na rodovia Anchieta, na altura do quilômetro 50, é onde acontece o maior número ali de acidentes. E a gente está totalmente descoberto de qualquer tipo de referência no tocante a resgate e a salvamento de vidas. Então, parabéns, Guilherme, conte comigo nessa luta para reforçar a descentralização do SAMU, as ambulâncias que não foi em todas as unidades básicas de saúde, mas que pelo menos em lugares estratégicos e que precisam do olhar mais atentos nessa questão do socorro chegar mais rápido. Deus abençoe, estamos juntos. Conte comigo aí nessa luta. Continua em discussão com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, aos vereadores, uma que eu, sem ironia, né? Estou gostando da sessão de hoje, porque tem discussão hoje. Né? E isso é importante. O diálogo, as ideias que uma bate, outra não bate, e a intenção é de resolver. Volto a dizer, eu espero que o novo prefeito tenha um entendimento totalmente diferente do que nós temos hoje. Planejamento, gestão, falta de recursos, esse problema ele não vai ter. Nós temos em 2025 um orçamento de 2.160 e poucos milhões de reais. Por que eu falo falta de planejamento, falta de organização, falta de gestão? A gente precisa também entender que na saúde nós temos atenção básica, atenção primária, nós temos o serviço de urgência e emergência. E eu vi, Guilherme, todo o respeito que eu tenho em você, porque você é um cara bastante preocupado com a cidade, com as pessoas da cidade, candidatos colocando planos mirabolantes na cabeça do povo de ter uma ambulância em cada unidade básica de saúde. Precisa saber diferenciar o que é atenção básica e o que é urgência e emergência. O Tinho teve uma época dirigindo isso. O que nós precisamos ter, volto a dizer, é gestão, é responsabilidade. Por que isso? Hoje mesmo me marcaram na rede social por conta da demora de uma ambulância no pedido de socorro. 30 minutos. Se a pessoa está tendo um infarto, um idoso, está tendo um tombo, morre. Chega lá só para ir colher o corpo. E por que eu falo isso? Porque não tem planejamento, organização, não tem gestão. Recentemente nós apontamos, denunciamos 9 ambulâncias quebradas na garagem. Foi quebrando uma peça, não tinha planejamento, organização, foi tirando uma peça de outra, 9. Inclusive, nesse mesmo momento, nós encontramos 2 carros de remoção quebrados. Enquanto isso, as pessoas precisando se deslocar para outra cidade, porque aqui não oferece o tratamento. Então, tudo se resume, Guilherme Salão, em gestão. Se nós tivéssemos boa vontade de salvar a vida das pessoas, que é preciso empatia com as pessoas, número de ambulâncias suficiente, ok? Uma base equipada, com estrutura, médico regulador e profissional, 24 horas, lógico, à disposição. Nós não teríamos nenhum problema. Nós não teríamos nenhum problema de ouvir nos dias de hoje, que ligou e esperou 30, 40 minutos.
uma ambulância, serviço de urgência. Né? Isso é inadmissível. Essa questão do telefone, uma novela mexicana, que o número cai em Santos, quebraram, roubaram o fio, tem que ligar no 336 tal, e mesmo assim não dá. Falta de organização, falta de planejamento, falta de gestão. Resumindo, eu espero que o novo prefeito tenha entendimento que precisa focar em resolver esses problemas que o irresponsável que nós temos, que está se afastando, graças a Deus, vai com Deus, com saúde, que Deus proteja, não teve nesses 7 anos e 10 meses. Então é isso. Planejamento, organização, gestão. Isso tem resultado. É só. Continua em votação. Desculpa, em discussão. Quero em votação, presidente, por favor. Em votação. Com a palavra, vereador Guilherme do Salão. Não, o vereador Roxinho, presidente, que pediu, eu vou falar após. O prerrogativa é seu, vereador. O requerimento é seu, pode falar, depois eu falo. Vereador Roxinho, tu pediu em discussão. Foi em votação. Pedi em discussão, mas eu achei que estava em votação, aí falei para Vossa Excelência, quero em votação, presidente. Maravilha, maravilha. Então, em votação, com a palavra, vereador Guilherme do Salão. Bom, senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, novamente aqui, os nobres pares aí me antecederam a palavra também, parabenizaram aí os vereadores eleitos, prefeito eleito, também quero aqui parabenizar, né, os vereadores que tiveram aí também sua reeleição feita, né, aí conquistada, né, na plenitude, a população escolheu, parabenizar a todos e a todos aqueles também que pleitearam também, né, que não conseguiram, a gente tem que contabilizar também os partidos aí, como eu falo, ninguém age sozinho, né, num complemento aí, que nem cada chapa aí com seus 16 candidatos, né, cada chapa. Então, parabenizar aqueles também que conseguiram aí pedir os seus votos, né, fizeram todo o seu trabalho, mas não conseguiram também parabenizar esses guerreiros aí que tentaram, de alguma maneira, estar aqui participando junto conosco, né. Parabenizar todos vocês aqui também da mesa e seguir nessa discussão aqui do nosso requerimento, abraçando esse tipo de causa. A gente sabe que o custo pode ser alto ou pode ser baixo, não sei, para um município que arrecada tanto, né? Eu creio que não. A gente prioriza a vida, né, vereador Alessandro? Eu não vou por valores, né? A gente tem que priorizar a vida. A vida não tem preço. Então, a gente tem que correr atrás, sim. Vejo eu aí até que de uma forma de diminuir o impacto nessas partes, priorizar a vida, né? A gente não sabe aí, cada minuto é essencial, como eu falei na outra parte, né, do requerimento, que é primordial. A gente não pode deixar, né, de fazer e acontecer e correr atrás disso. Também deixar a palavra aí ao vereador Rafael Tucla, que pleiteou também, né, correu atrás, obrigado. A gente continua aí o trabalho, PSB, né, seguindo esse partido, continuando aí defendendo a nossa bandeira. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Continua em votação com a palavra, vereador Roxinho. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu vou ser bem honesto aqui, Guilherme. Essa questão da iluminação pública é uma bandeira antiga que a gente vem travando, na verdade uma luta que vem travando aqui com a questão, estou falando do seu requerimento anterior, há muito tempo, que eu me lembro muito bem que o prefeito subiu até na caixinha lá do equipamento para fazer a primeira troca de lâmpada de um programa, né, que até hoje não sequer fez nem 10%, até mesmo que fiz requerimento pedindo informações e não se sabe nem quais ruas foram atendidas daquele programa. E na questão da ambulância, realmente é de uma necessidade muito grande, uma atenção, até mesmo que o SAMU aí que foi falado, muitas das vezes não tem nem telefone para atendimento, quanto mais equipamento, quanto mais profissionais, que foi falado pelo vereador Alessandro
Oliveira. Falta de tudo, não só os equipamentos, não só a ambulância, como até o simples telefone para entrar em contato, muitas das vezes acarretando essa demora. Agora, vereador Alessandro, o senhor tem falado constantemente, desde a sua primeira fala, que deseja sorte ao novo mandatário do município. Desejo muita sorte, mas muita mesmo, que o resultado, se ele for positivo e propositivo, o resultado maior é para a nossa população, e para a nossa cidade. Mas eu confesso que eu não tenho esse entusiasmo que Vossa Excelência tem, porque ele já ganha a eleição com 30% de rejeição. Vem de um antecessor que já tem a rejeição de 50% da população. Meu querido, é muito difícil. Ele deveria já estar engatado terceira marcha a partir de ontem. Então, assim, acho muito pouco provável que ele conseguirá fazer tudo isso que você pede, que é só uma mudança. Acho e não é discurso de perdedor. Antes que qualquer um pense e use isso, não é. É porque os números mostram e a gente conhece o escolhido do prefeito Ademário, que nunca foi de nenhum embate, nunca foi de nenhuma defesa de qualquer tipo de situação no nosso município. Você, mais ainda, presidente, o conhece muito bem, que já foi assessor em outra legislatura, com outro vereador, com o próprio escolhido, sabe muito bem do que eu estou falando. Nunca defendeu nenhuma bandeira, não tem ligação nenhuma partidária. Então, acho muito provável, vereador Alessandro, repito, ele já ganha a eleição com 30% de rejeição, mas a gente lutou, fica aqui meu carinho e meu abraço, e assim, muito lisonjeado de ter lutado ao lado dele, que é do vereador Rodrigo Ramos Soares, Rodrigo Alemão, onde tivemos mais de 26 mil votos. Votos esses conquistados na luta, no dia a dia, sola de sapato, onde também parabenizo toda a nossa coligação e as melhores para Cubatão. É, senhor presidente. Obrigado, vereador. Parabenizo Vossa Excelência pelo trabalho, pela campanha. Você, vereador Rodrigo, que se colocou à disposição também para a sua candidatura a prefeito. E a democracia faz parte, e agora prefeito eleito, César Nascimento, que Deus dê sabedoria e inteligência para ele conduzir a nossa cidade. E claro que os vereadores aqui sempre trabalhando, fiscalizando, que é o nosso ofício, né? Continua em votação. Os vereadores que foram pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, continua com a palavra o vereador Guilherme do Salão. Obrigado, presidente. Considerando que diversas árvores foram cortadas, suprimidas para a realização de obras públicas no município, considerando que a Lei Municipal número 125 de 2022, que dispõe sobre licenciamento ambiental e que prevê a necessidade de compensação ambiental para as casas de cortes e autorizados de árvore, requer observadas devidas formalidades após ouvido do outro plenário, seja o Poder Executivo oficiado com cópia da presente propositura, solicitando que as informações sobre quantidade de árvores retiradas em decorrência de obras no município, bem quantas árvores foram plantadas ou remanejadas para compensação ambiental, sejam publicadas no site da Prefeitura de Cubatão, em atendimento ao princípio da transparência. Só, presidente. Em discussão, requerimento? Em votação? Os vereadores. Votação, vereador Guilherme. É discussão. Em discussão, com a palavra o vereador Guilherme do Salão. Senhor presidente, em nome dos pares, senhora vereadora, mais um requerimento aí, a gente pedindo informações, mas dessa vez agora que seja transparente para qualquer pessoa que puder acessar aí o site no caso do Executivo da Prefeitura Municipal de Cubatão, ele tem essas informações lá, já que a gente aqui já sofreu aí no passado, né, uma situação aí de ambiental muito grave, né, e hoje a gente entende aí que o município veio se recuperando aí nessa parte ambiental, a gente pedir essa transparência, né, sites aí, colocar, a gente sabe que tem alguns números lá, colocar esses dados, principalmente na parte do meio ambiente. Creio eu que isso é uma informação plausível aí também para todos, saber que o município
quanto já se plantou durante um ano, acho que em tempo real, hoje a informação, né, a tecnologia, ela está aí para avançar, para nos ajudar a compor isso. Então, peço para que tenha mais essa transparência e seja colocado aí no site da Prefeitura, para que se tenha êxito aí, está mostrando esse remanejamento, quanto já foi plantado, para estar seguindo aí de forma tempo real essa situação. É só isso, senhor presidente. Continua em discussão? Em votação? Peço a palavra, senhor presidente. Em votação, vereador Guilherme do Salão. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, aproveitando aí o espaço para falar em votação, como aqui citei em outro momento, no outro requerimento, fazendo jus aí a todos que foram reeleitos, quero fechar aqui com chave de ouro também e parabenizar vereador Roxinho, vereador Rodrigo, vereador Sérgio, que combateram aí o bom combate, né? Foram para cima, a gente em conjunto, né? Lutamos e de forma... Morremos não, hein, Guilherme? Cara. Não, tá louco. Não vai falar disso aí, não. Sabendo, falando de uma maneira sábia, né? Saber lidar com esse tipo de situação, a gente sabe que isso aqui é transitório, né, vereador Roxo? E de forma inteligente e madura, você saber lidar com esse tipo de situação, para mim, primeira vez ainda, é bem difícil, a gente sabe, vem se adequando, o tempo ele fala, né, o corpo ele fala também, ele mostra, e a gente sabe que vocês são um maestro nessa parte da vida, aprendi bastante, quero deixar aqui essa homenagem para vocês aí, né, dizer que a gente está aqui, continua, né, a nossa vida, seguindo aí até o final de dezembro, seguindo os passos, buscando, né, trazendo aí o melhor para a população, o pleito natural, né, simples e objetivo. Cara, vocês foram professores aí nas nossas vidas, eu sou eternamente grato a vocês, principalmente o vereador Rodrigo também, né, onde participou desse pleito de maneira sábia também, se dedicou, o desgaste que teve, né, todo o ataque, tanto de informações, de buscar reuniões, gastar sola de sapato mesmo, falando com a população. Eu saio dessa parte com muita informação, com muito aprendizado, a humildade que vocês têm também. Cara, isso é super importante, a equipe de vocês, né, maravilhosa. Ninguém faz nada sozinho, né, vereador? Então, hoje eu deixo aqui esse abraço e aprendendo aí junto com vocês, né, constantemente, a gente não para. Quero deixar, assim, minha singela palavra, né, a gente sabe das dificuldades, mas tem também a maneira inteligente nessa parte de agir. Então, parabéns a vocês, cara, vocês foram excepcionais aí. Tamo junto, muito obrigado e valeu, presidente, obrigado aí pela abertura. Continua em votação? Votação. Os vereadores que foram pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Continua com a palavra o vereador Guilherme para a apresentação de seus trabalhos. Considerando que constantemente recebemos reclamações e sugestões versando sobre a implantação de banheiros públicos em nossa cidade, considerando o alto fluxo de pessoas que frequentam determinados lugares públicos do município, tais como praças públicas, feiras livres, eventos, tornando-se cada vez mais clara a necessidade de instalação de banheiros públicos e bebedouros, considerando que a disponibilização de banheiros públicos no município é medida de saúde pública de extrema importância, requer observar as devidas formalidades, após ouvido do outro plenário, seja o Poder Executivo oficiado com cópia da presente propositura, solicitando providências para a implantação de banheiros públicos com acessibilidade
e bebedouros no município. Sala Dona Helena Melete Cunha, 8 de outubro de 2024. Tem discussão? Peço a palavra, presidente. Em discussão, com a palavra o vereador Guilherme do Salão. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, observando sempre essas situações, a gente que frequenta aí a cidade, vive a cidade, pude observar um desses apontamentos. A gente vê outras cidades aí, pegando de exemplo aí Santos, trabalhando de uma maneira incrível, no caso, fazendo aí com que sejam transportados banheiros, né, sanitários aí, até para poder estar fazendo a higiene, não só dos feirantes, mas também da população, que muitas das vezes sai de casa, está distante ali, ou tem que andar trechos longos, né? Como eu falei do bairro da Vila dos Pescadores para o Casqueiro, essa importância de ter o banheiro público, ou algo para hidratar, um ponto de hidratação, a gente sabe que é desgastante pra caramba. Então, pensando nisso, a gente vê aí trailers, né, montados aí em outras cidades, a exemplo, que o pessoal desloca ali num módulo rápido, né, e fácil, objetivo, para estar atendendo aí a população. Creio eu também que é um investimento, como eu coloquei aqui, é um caso aí de saúde pública, para que a gente tenha esse cuidado. Então, assim, peço, né, para que o Poder Executivo entre nesse raciocínio e tome providências em relação a isso, porque os nossos feirantes, né, são os trabalhadores aí que acordam cedo aí à madrugada, já adormecem trabalhando aí, buscando, né, atender a nossa população de uma maneira educada, incrível, e aí a gente tem também a nossa população que também frequenta esses pontos. Nada mais fácil que isso, você ter um acesso rápido, né, com acessibilidade, tudo direitinho para você fazer uma higiene, né? Você também ter um ponto ali de você lavar sua mão ali, beber sua água, né, de uma forma mais saudável, né? Então, creio que isso daí é de importância extrema. Banheiros químicos só depositado ali e está tudo bem, e deixam lá esse ponto, a pessoa não tem um ponto ali para estar higienizando. Então, acho que pensando nisso, a gente não precisa só em feiras livres, né, em eventos, essas coisas, a gente ter pontos fixos também na cidade, que é coisa que a gente não tem. É só isso, senhor presidente. Continua em votação. Vereador presidente, está em discussão. Não, ele tinha falado em discussão, aí pode ser que eu vou falar em votação. Em votação, se quiser falar, pode falar. Vai falar em votação, vereador Guilherme? Não, pode seguir então, presidente. Tranquilo. Em votação. A sua palavra. A palavra, vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, nós vereadores, desde já adianto o meu voto favorável. Quero abrir uma outra discussão e espero que o novo gestor tenha esse entendimento. Porque eu vou sempre usar em todas as sessões o novo gestor, porque esse deixou muito claro, pouco me importa. É o seguinte, eu não sei se os vereadores têm ciência do que ocorre em relação àqueles que fazem da rua moradia. Pessoas em situação de rua, né? Que muitas das vezes, pela maioria das pessoas e pela maioria dos governantes, é um público invisível. Não tem política pública para esse segmento. Pessoas essas, a maioria das vezes, precisa de atendimento de saúde pública. Precisa de oportunidade de emprego depois de passar por um processo. Precisa de habitação. E a gente não vê o básico dessa política pública chegar para essa população. Recentemente, vereador Rochini, eu estava tentando no WhatsApp. Chegou diversos assuntos e a gente focado no momento que nós estávamos e tal. E eu tive a oportunidade de presenciar ontem isso. Ontem eu saí para ver os comerciantes que estiveram conosco nesse processo eleitoral. Nós tínhamos 3 pessoas, 3 trabalhadores do município abordando uma pessoa em situação de rua. O que eu ouvi dessa pessoa em situação de rua e questionei essas trabalhadoras e que elas ficaram com receio de me responder. O Centro Pop é um espaço onde atende essas pessoas, é feita uma triagem, é dado um mínimo cuidado, eu digo mínimo cuidado,
na intenção de você conseguir convencer essa pessoa, direcionar essa pessoa para o serviço. E como é que você faz isso? Banho, principalmente acolhimento é o primeiro, banho e alimentação. Vereador Tinho, 10 meses, 10 de republicanos, 10 meses sem refeição. 10 meses que a assistência social do município não oferece alimentação para esse segmento, para essa população de rua. 10 meses. É falta de recurso ou falta de política? Falta de recurso ou falta de humanidade? Falta de recurso ou falta de empatia? Então, dividir isso com os senhores, que agora eu estou vendo que está tendo discussões, né? Isso é legal. O que a gente vai fazer? Deixar essas pessoas que a vida já é sofrida, com fome, sem o atendimento devido? Então, espero que tenham esse entendimento, sabendo que esse não tem empatia nenhuma com essas pessoas. Não tem com a maioria dos segmentos, não vai ter com esse segmento empatia. 10 meses sem fornecer alimentação para esse público. Como é que você aborda? Como é que você convence? Como é que você direciona? Como é que você encaminha se você não tem o que oferecer? Como é que você vai abordar na rua, pegar os dados dessa pessoa, convencer ela a ir até o serviço, se nem alimentação você consegue disponibilizar? Que política pública é essa? Que show da Xuxa é esse, né? É inacreditável. Obrigado, vereador Alessandro. Continua em votação. Essa palavra. Pediu, Roxo? Pedi. Eu não queria, mas eu pedi. Calma, Fábio. Calma, Fábio. Meu presidente, eu confesso que eu estou estarrecido com esse tamanho otimismo do vereador Alessandro. Sério. Qual a palavra ao vereador Fábio Alves Moreira Roxinho? Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu confesso que eu sou um cara otimista. Juro, eu não torço contra o pior, melhor, não torço contra a minha cidade, mas eu confesso que esse otimismo exacerbado do vereador Alessandro me faz vir aqui falar mais um pouco. Como, vereador Alessandro? A criatura vai mudar a ponto que o seu criador foi o pior prefeito municipal, onde Vossa Excelência mesmo confirma. Eu não consigo ver essa possibilidade. Espero que uma luz divina caia sobre a cabeça dele e mude. Mude mesmo. Mude. Mas acho pouco provável, vereador Guilherme. Desculpa eu riso, mas assim, é humanamente impossível essa mudança tão radical, vereador Guilherme. Não tem como. Um cara que passou 8 anos no governo, vestindo a camisa 10, que um secretário de governo, em qualquer município, do Oiapoque ao Chuí, é o camisa 10. Sequer participou, qualquer discussão, seja defendendo o governo ou até mesmo tomando um posicionamento, vai mudar assim, num passe de mágica, ou como o seu criador mesmo já falou uma vez, não tem varinha mágica, não é o Harry Potter. Então, assim, vereador Alessandro, que Vossa Excelência siga com esse otimismo e que eu queime minha língua e que a nossa cidade tenha dias melhores. Mas não vejo um cara que ganha a eleição municipal com 30% de rejeição, quase 30%, e um criador que já sai com mais de 50%, pouco provável disso dar certo. É só, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Ele sabe que saiu dele, né? O próximo orador inscrito. O próximo orador inscrito. Obrigado, vereador Guilherme, pela apresentação dos seus trabalhos. Opa, próximo... Achei que você ia falar. Não entendi.
Achei que você não ia falar, não. Oh, é um prazer falar com você, Vossa Excelência. Até que enfim, né? O próximo orador inscrito é o vereador José Afonso, a quem conceda a palavra para a apresentação dos seus trabalhos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Topete. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que fosse direto para a ordem do dia. Suplemento plenário, a questão de ordem do vereador Topete. Voto contrário, presidente. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram, com o voto contrário do vereador Roxinho. Vereador Guilherme. Obrigado, vereador. Aprovado conforme deliberação do plenário. Passamos, então, à ordem do dia. O único item da pauta é o processo número 407/2024, projeto de lei número 35/2024. Autoria Alexandre Mendes da Silva, Topete. Solicito a senhora primeira secretária que proceda à leitura do parecer com emenda favorável à aprovação da propositura exarada e pelas comissões de Justiça e Redação e de Saúde. Chega a essas comissões o presente projeto de lei de autoria do vereador Alexandre Mendes da Silva, que institui o Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional e inclui no calendário oficial do município de Cubatão e da outras providências. Essas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. A Procuradoria Legislativa da Casa exarou parecer a presente propositura, do qual acatamos, e a seguir transcrevemos. Em suas justificativas, o senhor vereador afirma que a oficialização do Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional visa não apenas reconhecer a importância dessas profissões em nosso município, mas também destacar a dedicação e o compromisso desses profissionais em promover a saúde e o bem-estar da população. Com efeito, o presente projeto de lei insere-se na competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local nos termos dos artigos 30, inciso 1 da Constituição Federal. No entanto, o artigo 4º da propositura, ao prever que o Poder Executivo poderá firmar convênios com entidades de classes e outros órgãos, invadiu a esfera de atuação reservada ao chefe do Poder Executivo. Isso porque não cabe ao Parlamento autorizar a prática de atos que já se incluem na esfera de competência do Poder Executivo. Ora, cabe ao Poder Executivo o juízo de conveniência e oportunidade acerca de eventual celebração de convênios com entidades de classe. Dessa forma, somente ao Poder Executivo cabe a escolha do tipo de ajuste, convênio, parceria, contrato administrativo, etc., não podendo o Poder Legislativo disciplinar essas particularidades sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes, artigo 5º da Constituição Estadual. Nesse sentido, confira-se o seguinte acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Direito de constitucionalidade. São José do Rio Preto, artigo 3º da Lei 13.653, de 7/10/2020. Lei que dispõe sobre as ações preventivas de combate à depressão e ao suicídio em crianças e adolescentes nas escolas públicas ou privadas no âmbito do município de São José do Rio Preto e da outras providências. Reprodução literal do texto impugnado. As escolas poderão fomentar ou fazer parcerias com instituições públicas, privadas e religiosas para a promoção de palestras, workshops, apresentações culturais, entre outros instrumentos alusivos ao assunto. Alegação de vício de iniciativa e invasão dos juízos de conveniência e oportunidade que remanescem em mãos do prefeito. Leitura conforme a Constituição em relação à rede privada. Ação procedente em parte, violação dos artigos 5º, 47, 16 e 144 da Constituição Estadual. A lei vergastada tocante à rede pública, ainda que indique ser uma faculdade do Poder Executivo instituir parcerias, incorre em evidente erro de iniciativa, visto que a matéria disciplinada se relaciona com a atuação administrativa do município, invadindo as atribuições do chefe do Poder Executivo e assim ofendendo aos princípios da separação dos poderes. Como já anteriormente predicado perante este colendo órgão especial, trata-se de atividade nitidamente administrativa, representativa de ato de gestão, de escolha política para a satisfação das necessidades essenciais coletivas vinculadas aos direitos fundamentais. Assim, privativa do Poder Executivo inserida na esfera do poder discricionário da administração.
Declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei Municipal de São José do Rio Preto, 13.653, de 7 de 10 de 2020, em relação à rede pública, com interpretação conforme a Constituição em relação às escolas particulares. Da mesma forma, o artigo 3º invade uma esfera de competência reservada ao Poder Executivo, pois não cabe ao Parlamento indicar quais tipos de atividades podem ser realizadas, reuniões, palestras, seminários e etc., sob pena de violação do inciso 16 do artigo 47 da Constituição. Sugere-se, portanto, a supressão dos artigos 3º e 4º do presente projeto de lei mediante emenda supressiva. Quanto aos artigos 1º e 2º do presente projeto de lei, referidos dispositivos não criam cargos públicos, não criam órgãos públicos, não dispõem sobre servidores públicos, não dispõem sobre organização administrativa e não invadem esfera de atuação reservada ao Poder Executivo. Dessa forma, referidos dispositivos não violam o parágrafo 2º do artigo 24 da Constituição Estadual. Assim, em fato do exposto, com a emenda supressiva apresentada, nos aspectos que cabem a estas comissões, a análise técnico, jurídico e legal, não se vislumbra óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, esse é o nosso parecer. Câmara Municipal de Cubatão, 18 de junho de 2024. Comissão de Justiça e Redação, Alexandre Mendes da Silva, presidente relator. Roniele Martins da Silva, vice-presidente. Alessandro Danizete de Oliveira, membro. Comissão de Saúde, Marcos Roberto da Silva, presidente. Roniele Martins da Silva, vice-presidente. Rafael de Souza Vilar. Em discussão? Vai falar? Em votação. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Alexandre Mendes. Senhor presidente, nova vereadoras, senhora vereadora, com gratidão eu quero expressar aqui os meus agradecimentos a todos que confiaram em mim com o seu voto, que foram 4.336 votos. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, a minha esposa, minha família e toda a minha equipe. Resultado de muito trabalho e dedicação, e é uma honra ser eleito para representar a nossa cidade. Quero parabenizar também o César, o futuro prefeito da nossa cidade. Só isso, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Já incorporado a emenda aprovada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Topete. Gostaria que Vossa Excelência consultasse plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 3º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Topete. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 3º. Em discussão? Em votação? Os vereadores que foram pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em primeira discussão com emenda o presente projeto de lei. Nos termos do artigo 108 do Regimento Interno desta Casa, esta presidência convoca a sessão extraordinária a ser iniciada logo após o término da presente sessão para apreciar em segunda discussão e redação final o processo número 407/2024, projeto de lei número 35/2024, de autoria do vereador Alexandre Mendes da Silva, que institui o dia do fisioterapeuta e do fisioterapeuta ocupacional e inclui no calendário oficial do município de Cubatão e da outras providências. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Convido o vereador Kleber do Cavaco, que reassume a presidência.
Havendo o número legal, em nome de Deus, da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Nos termos da convocação, passamos à ordem do dia. O único item da pauta é o processo número 407/2024, projeto de lei número 35/2024, autoria Alexandre Mendes da Silva. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Alexandre Mendes. Da ausência do vereador César Nascimento, motivos particulares. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Fábio Alves Moreira, ô Tinho. Tinho não, pô, calma aí. Ô Tinho. Tinha gente boa, presidente. Gostaria de justificar a ausência dos vereadores Rodrigo do Salão, Rodrigo Alemão e Sérgio Calçados. Me matando, Rocha. Matando não. Convido o vereador Alexandre Mendes, Otopete, para assumir a segunda secretaria. Solicito a senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei, conforme disposto no artigo 143 do regimento interno, ou seja, somente emenda para a sessão em segunda discussão. Institui o dia do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, inclui no calendário oficial do município de Cubatão e dá outras providências. Em discussão. Em votação. As palavras, senhor presidente. Em votação para o vereador Marcos Alberto. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, parabenizar o vereador Papete pela propositura, até porque fui diretor do Departamento de Urgência e Emergência e sei muito o que é as pessoas precisar desse tipo de tratamento de reabilitação. Tratamento esse que tem que ser tratado com muita técnica, com muito carinho, profissional competente que goste realmente de pessoas. E é um orgulho para mim estar aprovando esse projeto, até porque antes de perder minha filha, foi o que ela mais queria na vida dela, cuidar das pessoas. E tive a honra, o prazer e a satisfação de vê-la se formar numa profissão que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Infelizmente, Deus a levou aqui desse plano, mas eu tenho certeza que aonde ela estiver, ela está fazendo aquilo que ela almejou para a sua vida aqui nessa terra. Parabéns, vereador Topete, parabéns a todos fisioterapeutas e conte comigo sempre nesses projetos importantes na área da saúde. É só, senhor presidente. Essa palavra, senhor presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, adianto o meu voto favorável. Tudo que é propositura de vereador, que eu entendo a valorização, no caso de um profissional, de profissionais, não só o físio, mas também o terapeuta ocupacional, vai ter o meu apoio, né? Reconhecendo a importância desse profissional. O que me entristece é que a base do governo aqui na Câmara, recentemente, foi contrário, ou seja, o meu projeto pela manutenção do veto do seu prefeito, que simplesmente, politicamente, vetou, sem nenhuma justificativa. Passou por cima da observação de pessoas capacitadas aqui da Câmara, os procuradores, não havendo nenhum problema. E eu volto a repetir o que eu disse tempos atrás. Não prejudicou o vereador Alessandro Oliveira, prejudicou as pessoas que seriam reconhecidas como incapacitante a fibromialgia. Pessoas que poderiam se beneficiar, já que sofrem por conta desse problema doloroso, literalmente, que é a questão da fibromialgia, não deram a importância. O prefeito, sem sentimento nenhum, frio que foi, vetou, sem nenhuma justificativa, só meramente político. Então, não fui eu o prejudicado. Quem foi prejudicado foi as pessoas que sofrem com fibromialgia. E me entristece, porque essa fatura e esse X nas costas não ficam só nas costas do prefeito. Ficou
na base do prefeito aqui na Câmara, sendo pela manutenção do veto dele. Mas aqueles que sofrem decorrência da fibromialgia sabem que Deus honrou a gente e está aqui novamente por mais 4 anos. E o que eu disse, eu tive a possibilidade de retornar e permanecer, aliás, com os votos de muito trabalho. Não fui favorecido com quantias distribuídas pela cidade. Foi pelo trabalho. E se Deus reconheceu, a população reconheceu, saiba que não só pelos pacientes de fibromialgia, eu vou estar brigando aqui incansavelmente para defender os interesses da população. É só, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado. Em segunda discussão e redação final, presente projeto de lei. Gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer à população também por acreditar no nosso trabalho, né, e podemos também retornar para a Casa de Leis pelo 3º mandato. Então, agradeço a todos aí pela confiança depositada e seguirei trabalhando aqui para honrar cada voto nesse 3º mandato que foi nos dado a oportunidade. Muito obrigado. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais a ver a tratar, declaro encerrado a presente sessão.